Lili, seja muito bem-vinda a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Vocês também, meus espectadores, nossos espectadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Nós fizemos um hiato aí de alguns meses, mas estamos retornando em novo dia, em novo horário. Agora o programa será toda segunda-feira, às 15h30 da tarde, para falarmos sobre espiritualidade no dia a dia. E o tema de hoje é ilusões espirituais. Lili, prazer estar aqui com você novamente, estava com saudade. Eu também. Sempre bom a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, contar um pouquinho das nossas experiências em relação à espiritualidade, que eu acho que é importante isso também. Entender que a espiritualidade é um tema que está cada vez mais, sendo cada vez mais abrangente, e que não é tabu a gente falar da espiritualidade, não é tabu a gente não olhar para isso como uma forma única, individual, porque cada um tem a sua espiritualidade. Como a gente sempre fala, né, Sandra, a espiritualidade é diferente de religião, né? A espiritualidade é uma coisa que a gente realmente carrega dentro da gente, é uma essência, é uma intuição, é um insight, né? É aquela nossa alma, né? A nossa caixinha particular, nosso manual de instrução. E quanto mais conectado com esse manual de instrução nós estivermos, mais fácil fica para lidar com as questões do dia a dia, né? E quando eu digo questão aqui do dia a dia, não é só as questões espirituais, não. Porque as questões espirituais podem ajudar a resolver essas questões emocionais, as questões mentais, as questões práticas da vida, questões físicas, materiais. Por quê? Porque tudo está conectado no todo, não tem como a gente separar. E a gente sempre fala isso também, né? Não tem como a gente separar a espiritualidade da parte física, da parte emocional, da parte mental, não tem. Por quê? Porque nós somos o todo. Então, quando a gente se permite olhar para essa espiritualidade com muito respeito, com muito carinho, tudo flui bem mais leve. Só que a espiritualidade, ela também é uma caixinha de surpresa, né? Porque, como qualquer situação, né, nesse processo de desenvolvimento, ela também tem um ladinho que cobra, um ladinho que nos coloca, às vezes, em umas situações meio complicadas, desconfortáveis, mas não é por mal, é simplesmente para o nosso aprendizado. Então, hoje a gente vai trazer um tema que é exatamente essa questão, para a gente refletir, pensar, observar e praticar. Porque não adianta a gente falar de espiritualidade se a gente não for pra prática. Não adianta ficar eu e aqui a Sandra falando para vocês, passando conceitos, porque espiritualidade é prática, sabe? É como você pegar a receitinha de um bolo e ir lá e fazer. Você precisa experimentar. E você vai ver se você gostou, se você não gostou do sabor do bolo, né? Mas é necessário fazer, é necessário colocar a mão na massa. É aquele orai e vigiai. E além do orai e vigiai, é orai, vigiai e se observar. Então, é orar, vigiar e observar. Né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as ilusões espirituais. Quer começar um pouquinho, se eu falar alguma coisa sobre as ilusões espirituais? Então, na realidade, as ilusões da vida, né? A vida vive nos enredando, né, como o canto da sereia, né? Nos desviando dos nossos caminhos. E as ilusões espirituais, elas estão relacionadas a isso. Às vezes você acredita firmemente que você está seguindo por um caminho que você deveria seguir, que é isso mesmo, mas existe aí uma energia que não é saudável, espiritualmente falando, que está te fazendo acreditar naquela ilusão para que você siga por um caminho que não é tão saudável assim. Com certeza todo mundo já vivenciou uma experiência como essa. Então a gente pode, é claro, trazer aqui conceitos mais palpáveis a respeito disso. Então não tem como não falar do álcool, das drogas, de medicações, de vícios de uma forma geral, porque os vícios eles estão ligados a essas ilusões espirituais também. Por quê? Porque é bonito, é charmoso fumar, porque é bonito, é charmoso beber, só que às vezes você é enredado por essa ilusão e você começa nesse caminho e ali vai ladeira abaixo, né? Essas coisas vão acontecendo de uma forma que você chega a perder o controle. Então, quando a gente fala de uma questão de vícios, estamos falando dessa perda do controle, que a pessoa às vezes não consegue mais se colocar, se posicionar no sentido de saber de qual é o limite dela.
E eu acho que as ilusões espirituais, elas estão muito relacionadas a isso. A pessoa fica tão iludida que ela não percebe o limite dela, o limite para o bem e o limite para o mal. Então, as ilusões espirituais, aqui a gente vai falar abertamente, né? Porque nessa nova fase do programa a gente veio para falar com todas as letras de tudo. Nós fizemos as outras temporadas sempre com muito cuidado, com muito... sim, pisando em ovos muitas vezes para não chocar, mas a gente entendeu que não é essa a pegada e que a gente agora vai falar com todas as letras. Então a pegada é a seguinte: estamos falando aqui de obsessores, de espíritos que não estão na luz e que sim ficam rodeando as pessoas por conta de uma baixa frequência. Nós sabemos que tudo na vida é energia. Se tudo na vida é energia, nós somos energia. E se tem alguém aqui que não acredita em energia, daí vai ter que me explicar como é que a pessoa acredita num celular, como é que ela usa um celular se ela não acredita em energia. Como é que ela acende a luz da casa dela e a lâmpadazinha acende e ela não acredita em energia. Porque a energia você pode não ver, mas ela existe e está presente em todos os lugares e em todo o tempo. Então, as energias, elas estão relacionadas com o quê? Com a frequência, com aquilo que você está vibrando. E é claro que, assim como um ímã é atraído pelo polo negativo e positivo, né, junta tudo ali, o que você está vibrando? O que você está atraindo para a sua vida? A gente já falou disso em vários outros programas aqui. Então, se você entra numa frequência que não é muito elevada, é isso que você vai atrair para a sua vida. E as ilusões espirituais, elas estão muito relacionadas com esse contexto. Que ilusões são essas que você acha que você está vibrando de uma forma tão legal, tão positiva, só que isso acaba sendo um vício. E às vezes você é levado para essas ilusões em função de alguma questão emocional que você tenha vivenciado, algum impacto, algum trauma na sua vida, que te faz acreditar que aquilo que você está vivenciando é o correto. Eu vou trazer um exemplo hipotético aqui, né? Então, imagine que você passou por um trauma de término de relacionamento. E daí a dor é tão grande que você não consegue olhar para aquele fim, para aquele ciclo de relacionamento, e você vai se afundar no trabalho. Então, você vai só trabalhar, e parece que você se ilude, literalmente, de que aquilo é a melhor coisa que você pode fazer. Só que você não está olhando para as suas necessidades. E aqui a gente pode trazer esse exemplo para qualquer área da vida e para qualquer outra situação. Então, essa ilusão espiritual, não, porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo um monte de coisa boa, mas será que você está olhando para você, olhando para as suas necessidades? Será que você está realmente fazendo algo positivo ou você se enredou nessa ilusão espiritual e você não vive mais a sua vida, você não vê mais aquilo que está ao seu redor porque você está presa nessa bolha da ilusão espiritual? Quer concluir? Você falou dos vícios, né? Eu acho que jogos também a gente está vendo isso, né? E hoje está muito forte essa questão de jogos, seja através de jogos de videogame, etc., mas como todos os outros jogos. E como é que a ilusão nos pega, né? Primeiro, como uma fuga, né? Eu estou iludido no novo cenário, eu não dou conta desse cenário que é muito pesado. Então eu vou para esse cenário que parece mais fácil, vamos colocar aqui, porque assim, né, gente... Eles colocam realmente um cenário mais fácil, mais agradável, mais alegre. Sabe, é como você sair mesmo, querer virar as costas para o problema e falar, nossa, eu vou ficar aqui. Nesse cenário que é leve, alegre, cenário com bons amigos, com boas pessoas. Mas espera aí, você está deixando de cumprir o seu propósito para ficar nesse cenário, né? E aí vem, como que eles pegam? Através da vaidade, né? Então aí começam os elogios, é um dos caminhos, tá, gente? Mas um dos exemplos que eu posso dar aqui para vocês, através da vaidade. Então qual é o seu ponto fraco? É a vaidade? É a gula? É o ócio? É a preguiça? Sabe? Mas assim, dando exemplo da vaidade, tá, aqui. Então a pessoa entra e fala, nossa, como você é bom nisso, como você é bom no esporte, como você é bom fazendo isso, como você é bom, né? E a pessoa se ilude, vai, cresce. E nessa vaidade ele vai sendo emaranhado, e vai se afastando dos seus compromissos. Né? E quando eu digo compromisso, gente, não é só compromisso espiritual, não. Compromisso com família, compromisso com o seu trabalho, né? E aí a pessoa vai se distanciando da tua vida, do seu propósito, o que você irei realizar. Então, aí começa dentro dessa vaidade, vamos por aqui o calcanhar de Aquiles, por exemplo, e dentro desse calcanhar de Aquiles a pessoa vai se emaranhando nisso, como a Sandra falou, né, o canto da sereia. Então ele vai nesse canto da sereia, vai indo, e quando vê, sei lá, tá envolvido com amigos que não são amigos,
entrou numa dívida profunda, ficou tão preso na dor do fim do relacionamento que entrou numa depressão. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso. Como é que a gente sai desse véu da ilusão? Como é que a gente sai dessa vibração, dessa frequência, né? Porque, gente, às vezes o caminho mais fácil, a gente pensa assim, nossa, tá tão fácil minha vida, né? Tá tudo tão perfeito que eu não quero olhar o problema. Ele ficou lá atrás, eu não quero olhar para isso. Só que uma hora o problema vai fazer isso aqui, ó, ele vai sair de trás de você e vai, se postar na tua frente. Aí você vai fazer o quê? Se você não tem nem ferramenta para lidar com o problema. Por quê? Porque você, em vez de você olhar para essa dor e falar, peraí, a gente vai transmutar isso, transformar essa dor em força, em aprendizado, ou você entra numa revolta, você entra numa depressão, você entra numa fuga, né? Quando você entra nesse processo de não querer olhar, ou você vai por esse caminho da ilusão mesmo. E aí o que acontece? Lá na frente essa questão vai bater na tua porta. Por quê? Porque ela faz parte do seu aprendizado aqui e agora, no hoje. Né? Então não é mais fácil a gente enfrentar o hoje e olhar, peraí, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, para onde eu tenho que ir, estabelecer planos, metas, né? E olhar para isso com muito carinho e agradecer e falar assim, peraí que eu vou aprender algo com isso. Então a ilusão, ela vai realmente trazer aquela névoa, vai trazer um caminho mais fácil, vai te envolver de uma forma onde você se sinta bem, a princípio, só que você está, como a Sandra falou, indo ladeira abaixo. Porque ilusão, o próprio nome já diz, é fantasia. É um cenário que se esvai com o tempo, ele não permanece. Então, como é que a gente pode sair desse cenário de ilusão? Né? Primeiro, sabendo seu propósito. Olhando para você com ternura, com delicadeza, mas sem vitimismo. Porque tem isso também, né, Sandra? Nossa, entrei num problema, eu sou a vítima, eu sou... Não, você não é, você é responsável, apenas isso. Você é responsável do cenário onde você está se metendo. Né? E aí é fazer o caminho inverso. Se eu cheguei até aqui... Oi? Vou te interromper um minuto, porque eu preciso falar uma coisa, assim, esse negócio de que, porque aconteceu comigo, não sei quem é culpado, desculpa, gente, desculpa. Tudo que acontece na sua vida, você tem responsabilidade, absolutamente tudo. Então, assim, se você está lá no fundo do poço, você tem responsabilidade por estar no fundo do poço. Se você está lá no topo da montanha, você tem responsabilidade por estar no topo da montanha. Então, absolutamente tudo que acontece na sua vida, você tem uma parcela de responsabilidade. Você pode não ter consciência de qual é a parcela da sua responsabilidade, mas você tem. Então, não dá para culpar ninguém. Você é responsável, 100% responsável pelo que acontece na sua vida. Uhum, exatamente. E dentro dessa responsabilidade, não buscar culpados, como a Sandra falou, não apontar o dedo para o outro, não entrar no vitimismo e falar assim, peraí, eu cheguei até aqui, como é que eu faço para fazer esse caminho de volta? É um labirinto. E aí você vai fazer o caminho de volta. Vai bater a cara na parede? Vai. Você está num labirinto, você tem que entender que qualquer labirinto tem saída. E aí você vai tateando, às vezes no escuro. Mas você vai. Né? E daí entra a tua espiritualidade, aí entra a tua força, aí entra o teu propósito, aí entra aquilo que você acredita de verdade. Né? Cuidado com pessoas que te elogiam demais. Cuidado com pessoas que dão muito tapinha nas costas, sabe? Cuidado com a inveja, com o mal olhado, sabe? Com pessoas que batem palma na tua frente, mas por trás elas querem puxar o teu tapete. Ai, mas Liliane, como é que eu sei? Se você está conectado com a sua espiritualidade, a tua intuição vai falar. A tua intuição vai falar. Sabe aquela vozinha interna que tem aqui no coração? Ela vai falar. Cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Então eu tenho que me afastar dele. Não, porque às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um familiar. Não tem como a gente se afastar, mas tem como a gente se proteger de determinadas pessoas. Né? Mas se eu sou essa pessoa, porque às vezes a gente é essa pessoa, então o que eu tenho que melhorar em mim para não ser essa pessoa? Né? Quais são os valores? Quais são as virtudes? Qual é o meu propósito? Qual é a minha meta? No que eu preciso melhorar? Né? Então, é isso. É olhar para você e se lapidando o tempo todo. Você é a pedra bruta, muitas vezes. E é você que precisa ser lapidado. Difícil, né, ouvir isso? Mas é verdade. E daí acho que entra numa questão, né, Lili, que
nisso que você está dizendo, da pessoa muitas vezes não ter a própria consciência de que ela está vivendo uma situação de olhar para o outro com uma certa inveja. Às vezes não é consciente mesmo. Por quê? Porque você está tanto se colocando nessa postura de vítima, de que eu não consigo, eu não dou conta, o outro é melhor do que eu, que você olha para o outro e você deseja aquilo que o outro tem, deseja a vida do outro. E como a Lili falou, infelizmente, dentro do mundo virtual, né, nas redes sociais, a rede social, acho que não existe mais ilusão espiritual do que dentro da rede social, em todas as redes sociais, por ilusão espiritual. Por quê? Porque ali as pessoas, elas mostram uma coisa que na realidade elas não são completamente aquilo, né? Porque os bastidores ninguém vê. E aí, exatamente pelo fato dos bastidores ninguém vê, a inveja, por exemplo, ela acaba acometendo as pessoas em função disso, porque a pessoa está vendo aquela lá que conseguiu isso, conseguiu aquilo, alcançou isso, está com não sei o que, está com não sei o que lá, mas assim, e os bastidores? E o que a pessoa fez para chegar naquilo onde ela está? Isso ninguém vê. E daí só fica a coisa de que, ela conseguiu. E pode acontecer isso, né? É uma via de mão dupla, porque você pode ter uma inveja com relação ao que a pessoa conseguiu, sem saber como ela chegou até lá, ou você pode se sentir diminuída e falar, eu não alcanço, eu não consigo. E daí também tem inveja, porque você está se colocando menor do que na realidade é. Então, o que a gente sempre fala aqui, e nós falamos individualmente, cada uma de nós, nos trabalhos que nós exercemos, né? O autoconhecimento, gente, ele é a base de tudo. Não tem como. Se você se autoconhece, você vai conseguir identificar o que você está sentindo, por que você está pensando, você vai trabalhar essa sua questão interna, o que te levou a se sentir menos autoconfiante, a não ter uma autoaceitação. E assim, todos nós temos todas as emoções, todos nós, a inveja faz parte, não tem como. Vou ter que abrir aqui, essa semana eu fui assistir Divertidamente 2, e a inveja estava lá no filme, e é exatamente aquilo, a inveja ela faz parte, a gente não pode excluir a inveja. Mas é importante você ter consciência do que está te causando a inveja e fazer essa avaliação. Será que realmente eu preciso sentir isso? Será que eu não posso... Porque qual é o antônimo da inveja, né? O lado luz da inveja? É a admiração. Então, quando você admira alguém, você pode se espelhar naquela pessoa e ela serve como base, referência para você alcançar o que você deseja. Você espelha na outra pessoa para chegar lá. Então, existe a possibilidade de você identificar uma inveja e você fazer um caminho de acolhimento dela, mas olhar para o lado luz dela e seguir através da admiração. Então, tudo na vida tem esse lado luz e lado sombra. A questão é como você está lidando com isso. E o autoconhecimento vai te propiciar olhar para essas coisas que você está sentindo e entender que essas ilusões, elas podem ser transformadas, transmutadas. Você sai da ilusão e assume a sua responsabilidade perante o fato e muda o seu cenário para enxergar a realidade, para ver a verdade. E assim, todos nós já fomos iludidos uma vez. Nós não estamos aqui numa posição de que nós somos melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Porque eu já caí nos véus da ilusão, a Lili já vivenciou coisas nos véus da ilusão. Isso é normal. E acontece. Não é porque aconteceu no passado que não pode acontecer no presente ou no futuro. Isso acontece porque às vezes o negócio vem tão bem arrumadinho, como a Lili disse, né? Tão bonitinho, tão bem embalado, que você fica tão feliz, tão empolgada, que você não consegue entender que aquilo é uma ilusão. Só que quando o negócio realmente, né, quando a máscara cai, as coisas acontecem, o tombo é muito grande. E daí vem a decepção, a frustração, e isso muitas vezes também gera uma outra ilusão de você mascarar aquilo que você estava vivenciando. Uhum. É exatamente isso. Então, é você olhar para isso e falar, peraí, eu posso mudar, eu posso fazer diferente? E fazer diferente é olhar a realidade, enfrentar a realidade com todos os desafios que ela traz. Porque desafio, gente, não adianta. Tem coisas boas, tem coisas maravilhosas. Dá pra gente ser feliz? Dá pra gente ser feliz. Mas, não fugindo dos desafios, não caindo nesses véus da ilusão, principalmente quando ele vem, como você já falou, muito bem embalado,
a gente acha que é perfeito e depois tem aquela decepção enorme. Então, olha para si, reconhece a tua força, reconhece o teu potencial, entende, isso é ilusão, isso é verdade, isso vai me levar para um caminho bom, isso vai me levar para um caminho que não é tão saudável assim. Qual a consequência desse caminho? Porque muitas vezes tem isso, você entra num caminho achando que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, que ele é isso. Mas qual é a consequência desse caminho? Observa, não daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, seja daqui a 1 mês, daqui a 5 anos. Porque tudo tem uma consequência. Você vai pagar a consequência? E aí, será que eu preciso pagar essa consequência por causa de uma ilusão? Né? Então, começa a refletir. Começa essa reflexão. Eu estou fugindo da realidade através desse véu da ilusão? Eu estou nesse cenário oba-oba de felicidade, falsa felicidade, vamos colocar aqui, né? Porque a felicidade existe. Mas eu estou dentro desse cenário de ilusão, onde não tem a verdadeira felicidade, mas para mim é onde eu fico no momento, porque eu estou fugindo da minha realidade, que eu acho que eu não dou conta. Então são reflexões que você precisa fazer. Entenda que você não está fazendo essas reflexões. Muitas pessoas param para refletir. Quantas vezes a gente aqui também não parou para refletir? A gente reflete muito, né, Sandra, uma com a outra aqui. Então, é isso, é reflexão, é pergunta, é indagação, e falar qual a consequência disso a médio e longo prazo, qual é a consequência disso na minha vida, né? E parar e falar, peraí, eu estou ouvindo minha intuição, estou ouvindo meu coração, estou ouvindo aquilo que realmente reverbera na minha essência, eu estou em conexão com a minha espiritualidade maior, aqui, volto a dizer, não tem nada a ver com religião, né? Eu estou conectado com o meu anjo de guarda, com o meu mentor, com seja lá quem for que você chama, é o superior, né? E lembra, aqui a gente não veio a passeio. Tem responsabilidade. E, de novo, a responsabilidade com a gente mesmo, em primeiro plano, mas também com a humanidade, com as pessoas ao nosso redor, né? Então, tudo aquilo que eu faço reverbera no outro e vice-versa. Então, qual é a consequência dos meus atos? Qual a consequência dos meus pensamentos? Qual a consequência dos meus vícios? Qual a consequência da minha falta de disciplina? Qual a consequência da minha falta de responsabilidade? São perguntas. E dentro dessas perguntas, a gente vai parar, vai refletir, vai pensar, vai assumir a parte que cabe a cada um. E ao assumir essa parte, você vai olhar para você e falar assim, eu dou conta, não dou conta? Ah, dou conta, não dou conta. Vai buscar ajuda. Né? Para isso tem terapia, psicólogo, centro, igreja, o que você acredita. Mas vá buscar ajuda. Não fica parado, sentado nesse cenário. Sabe? Porque uma hora, gente, cenário de ilusão, amigos de ilusão, pessoas que não são verdadeiras, são vampiros espirituais, são vampiros energéticos, porque são pessoas vivas que sugam a nossa energia, né? De uma forma, vampirizam a nossa energia, porque não são só as pessoas desencarnadas que sugam as nossas energias. Tem muitas pessoas tóxicas que fazem isso, se alimentam da nossa energia. São pessoas vivas que andam com a gente do nosso lado às vezes, e a gente não percebe. E a gente também pode ser essa pessoa tóxica. Por isso é necessário um aprendizado, um estudo, um autoconhecimento, é necessário disciplina, é orar e vigiar e observar o tempo inteiro. Mas, assim, o que eu posso fazer para mudar? Né? Porque uma hora, como eu falei, esse cenário é que nem fumaça. Ele vai se dissolvendo, aí aparece. Sabe aquela névoa da manhã que cobre a montanha? Aí você vai com o seu barquinho todo feliz, achando que não tem nada, e quando você vê, você bateu na montanha? É isso, gente. Uma hora a névoa sobe, essas nuvens desaparecem, a montanha vai estar lá. Então não é mais fácil você olhar a montanha com seus olhos mesmo, sabe? Olhar e falar assim, peraí, eu tenho que passar por essa montanha. E aí você vai fazer o quê? Só vai desviar. E se você tem conhecimento dessa montanha, é isso que você vai fazer. Você só vai desviar. E pronto, vai continuar o seu caminho. Às vezes é necessário parar um pouquinho na montanha, dar uma olhada, né? Mas assim, é sair desse véu de ilusão. Sair dessas ilusões. E não permitir, porque ilusões espirituais, né? Porque às vezes esses obsessores, esses desencarnados, esses espíritos que não são da luz, eles acabam como é que fala? Consumindo a nossa energia.
né? Fazendo a gente meio de marionete, vamos falar claro, aqui, manipulando, né? E a gente acha que está agindo por vontade própria e não. É aquela vozinha interna, né, que fica aqui falando na sua orelha, é aquela sensação, aquele impulso que vem, e você acha que é você, mas na realidade não é você. Por isso que é necessário esse cuidado, né? É necessário. Ah, ele está tocando terror. Não é, gente. É fato, é realidade. Se você está bem com você, você não vai ficar ouvindo esses obsessores, tá? Essa ilusão espiritual aqui. Você não vai, né? Se você está bem dentro daquilo que você realmente sabe que você tem que fazer, ela até pode falar, mas você não vai cair na ilusão, né? Então, cuidado com isso. Só que entra o cuidado com pessoas que estão ao seu lado, fingem ser amigos, legais, etc. E também com espíritos que não são encarnados e não estão na luz. Então ela pode vir de várias maneiras, né? Pode te influenciar de várias maneiras. E você achando que está no caminho certo, está iludido. Na hora que essa névoa dissipa, pronto, olha o cenário aí, a realidade de novo. E aí você vai ter ferramenta para lidar com isso? Com certeza você tem. Mas será que elas estão afiadas? Será que elas estão realmente disponíveis dentro de você? Ou você ficou tão na ilusão que não desenvolveu, não afiou essas ferramentas? Né? Então, todo dia, gente, a gente olha para isso com carinho. Lembra, toda causa tem uma consequência. Eu acho que é bem importante lembrar, né, com relação à questão da espiritualidade, que assim, não é uma vez na semana que você tem que ir lá, né, cuidar da espiritualidade. Não é uma vez na semana na missa, no centro, seja lá o que for. Você toma banho todo dia, você escova o dente pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. A espiritualidade é igual. Ela faz parte da rotina. É que nós não fomos ensinados a olhar para a espiritualidade por esse aspecto, né? A olhar por esse prisma, a gente pode dizer assim. Então, principalmente no contexto religioso, a espiritualidade é algo que você vai lá e faz naquele dia, naquele horário, pronto, acabou. E não é, gente. Não é. A espiritualidade é a vivência no dia a dia, porque você está interligada com a espiritualidade o tempo inteiro, seus guias, seus mentores, seu anjo da guarda, seja lá o que for que você acredita, eles estão com você o tempo inteiro. Então, a sua intuição, ela vai falar com você o tempo inteiro. Então, é necessário, sim, que você olhe para a sua espiritualidade com um olhar um pouquinho diferenciado. Com esse olhar mais afinadinho, eu diria. Apurado, né? Apurado. E assim, se responsabilize pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelas suas ações, né? E comece mesmo a se ancorar cada vez mais na sua essência, no seu propósito de alma. Cuidado com aquilo que as redes sociais vendem mesmo, né, de ilusão. Cuidado com isso, né, porque não se compare com a vida do outro. Não compare a sua vida com a vida do outro. Tua vida é única, teu caminho é único, tua trajetória é única. Né? A minha trajetória é diferente da Sandra, apesar da gente trabalhar juntas, fazer muitas coisas de trabalho juntas. Mas assim, a minha história é uma, da Sandra é outra. Né? E esse processo é único, não tem como. Meu caminho que eu tenho que trilhar é só meu. Ninguém pode fazer por mim. Eu vou encontrar pessoas no caminho que nós vamos trocar experiências, trocar trabalho, trocar informações. Mas o que eu tenho que trilhar só cabe a mim. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém pode me ajudar, mas não vai fazer por mim. E a mesma coisa vocês. A parte que cabe a vocês, ninguém pode fazer. O que cabe a você? Qual é a sua responsabilidade nesse contexto? Mas está difícil, busca ajuda a princípio. Depois você vai caminhar com suas próprias pernas. Quando a gente sofre um acidente, por exemplo, ou quebra a perna, ou quebra o pé, a princípio a gente precisa de uma muleta, a gente precisa de uma bengala, né? Mas depois quando a gente tira o gesso, começa a fazer fisioterapia, a gente ganha de novo força nos pés, nas pernas, a gente começa a caminhar de novo sem a muleta, sem a bengala. É a mesma coisa, a gente precisa mesmo de um amparo, de uma ajuda. Né? Mas depois você vai caminhando sozinho. E de vez em quando você vai revisitar mesmo esse local onde você recebeu ajuda, ou se conectar com a sua espiritualidade diariamente, porque é a vida. Né? E a gente está passando um tempo onde as coisas não estão para brincadeira. A gente sabe disso. Né? Tem muitos desafios, não só materiais, mas também espirituais. Então, o que eu estou fazendo da minha vida nesse contexto todo?
Eu estou olhando realmente para aquilo que me cabe, para a minha parte? Como é que eu posso fazer a minha parte nesse planeta? Como é que eu posso fazer a minha parte na minha vida, na minha família, talvez? Né? Então, é olhar com isso. Né? Às vezes a gente também prega aquela questão de eu faço por mim e só por mim. Não é, gente. Você faz por mim. Né? Como eu disse antes, aquilo que você faz por você. Mas aquilo que você faz reverbera no outro. Então, observa, tá? Se você está dentro desse cenário de ilusão ou se você está na sua realidade verdadeiramente. Porque é isso que você veio fazer aqui. Viver a sua realidade. Pois é, então faça essa avaliação, como ele disse, em quais ilusões você está preso, presa. Porque vale a reflexão para sair desse véu e enxergar a realidade, porque só você está no comando da sua vida, só você pode fazer diferente. E é isso, né? E como a própria palavra diz, né? Assim, quando a gente sai da ilusão, a gente entra na lucidez. E o que é lucidez? Luz. Então vai buscar a tua luz, tua verdadeira luz. É isso. Vocês possam buscar, cada um a sua própria luz. Aquele beijo no coração e nos vemos na semana que vem, segunda-feira, 15h30. Até mais, gente. Obrigada.